Vitória encontrou um propósito. Naquele instante eu falei, pronto, é isso. Eu tinha acabado de entender todo aquele sonho como sendo um pacote só. Ela se envolveu com a comunidade surda. Muitos surdos tinham dificuldade de ir para o mercado de trabalho. Talvez por conta da deficiência, talvez pela família que tinha medo de dar essa liberdade para ele trabalhar. Eram muitas situações diferentes. E o Confeita Libras nasceu. Então hoje nós temos o nosso aluno, acho que mais velho ainda tem uns 75 anos. O nosso mais novo tem 6. O Identidade está começando. Oi, boa noite para você. Tá começando mais um Identidade, um programa que busca te inspirar, te motivar para que você possa confiar mais em Deus e no amor e cuidado que Ele tem por você. Aqui também a gente sempre conta histórias de pessoas que alcançaram uma grande superação e fizeram a diferença na vida de outros, como é o caso da minha convidada de hoje. Vale a pena você conferir. Mas antes, eu já quero te oferecer aqui o meu presente dessa noite, que é um DVD. Ó, deixa eu mostrar a capa desse DVD que vai chegar aí para você. É Paulo, o Mensageiro da Cruz. Aqui você vai ficar por dentro da história desse grande e inesquecível missionário que entregou a vida dele em favor do Evangelho da Salvação. Olha só, alguns assuntos que você vai conseguir encontrar aqui nesse DVD. É porque Paulo é um grande autor bíblico, né? Ele escreveu grande parte da palavra de Deus. Então, esse DVD tem os escritos de Paulo sobre a morte, o arrebatamento, sobre a prosperidade, que Paulo fala sobre prosperidade e o cristianismo. Paulo e as línguas estranhas, que Paulo realmente falou sobre esse assunto. Você pode ter todo esse conteúdo e muito mais, eu só li alguns, gratuitamente aí na sua casa. Você pode pedir na nossa escola bíblica aqui no horário comercial por telefone. 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você envia agora mesmo uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você vai fazer um cadastro rápido e depois é só esperar chegar aí na sua casa, tá bom? É um grande presente dos Anjos da Esperança para você não vai pagar nada por isso. Hoje, então, eu vou conversar com a Vitória Leite, uma engenheira química que decidiu entrar na área da confeitaria para ajudar pessoas com deficiência auditiva a se tornarem empreendedores na alimentação. Ela se profissionalizou na língua brasileira de sinais e hoje trabalha incansavelmente pela inclusão e independência financeira desse público tão especial. Vitória se formou em engenharia química e para pagar esse curso ela vendia brigadeiros na escola. Foi então que aos poucos ela tomou gosto por essa produção e ainda aumentou a renda. Esse talento ficou guardado no coração, até que um dia ela teve contato com a linguagem brasileira de sinais e decidiu auxiliar os surdos a aprenderem sobre confeitaria e mudarem a trajetória de vida. Como foi essa mudança diária e como a Vitória alcançou sucesso ao ajudar esse público a ter independência financeira? Os desafios e alegrias que ela tem, você vai ficar sabendo em 30 segundos aqui no Identidade. Já de volta aqui o Identidade, a Vitória está aqui comigo. Oi, Vitória, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo jóia. Vitória, são tantos elementos na sua história, eu confesso que quando eu li aqui o começo, eu falei, peraí, será que... Deixa eu ver se está tudo certo. Era engenheira química, mas aí foi para a área da culinária, da confeitaria. E aí ajuda surdos e deficientes auditivos a ingressarem na confeitaria, não é na área de química. São muitos elementos da tua história, né? Hoje você tem esse projeto, o Confeita Libras, a gente vai comentar bastante sobre isso. Mas vamos lá, vamos tentar ir dividindo a sua história, né? Eu acho que de repente a gente podia começar com essa paixão pela culinária e pela confeitaria, porque foi desse jeito que você reuniu recursos para conseguir fazer a sua faculdade, não é isso? Exatamente. Meu primeiro passo foi no ensino médio, quando eu ainda tinha 15 anos. E lá eu comecei a perceber que algumas das minhas amigas, alguns colegas faziam venda de doces, de balas na escola.
aquilo era tão rentável, eu falei, poxa vida, eu não faço nada a não ser em casa, para as festinhas da família, dava de presente, então eu já tinha esse gosto, né, pela confeitaria, pelos doces. Fiz uma leva de brigadeiros, fiz 100 brigadeiros, levei para a escola pela primeira vez, numa caixinha, morrendo de vergonha, pedi ajuda de um colega, falei, você me ajuda a vender? R$ 1 cada um. E eu lembro que numa questão de, assim, foi muito pouco tempo, eram uns 15 minutinhos só de intervalo na escola, conseguimos vender os 100 brigadeiros. Então, esse foi o primeiro impacto. E aquilo foi incrível para mim. Eu falei assim, nossa, se eu fizer muitas produções, pelo menos semanais, eu consigo tirar um bom dinheiro e investir naquilo que eu realmente gosto de fazer. E foi aí que eu descobri esse lado mais empreendedora. Eu trouxe comigo alguns brindes, alguns presentes. Minha família mexe muito com artesanato, então colocava todos esses itens juntos. Você comprava um docinho, levava um brinde. Ou comprava um doce num determinado sabor no dia da semana, ganhava um outro para você experimentar um outro sabor que estava entrando para o meu cardápio. Então, todos os dias eu tinha uma estratégia diferente para conseguir fazer venda, para que as minhas colegas não parassem de fazer as vendas delas. Eu vendia doces totalmente diferentes e aí comecei a usar, por exemplo, um simples brigadeiro que deu origem à minha primeira empresa, que foi a Artes Brigadeiros na época, fazia modelagem. Então, você comia um brigadeiro de fato, mas no formato de uma florzinha, de um carrinho, de uma casinha. E isso foi totalmente diferente. Nossa, o amor só aumentou e o nome também. Então, você foi ganhando dinheiro, você foi se especializando cada vez mais, empreendendo, mas você foi também fazendo algo paralelo. Você estava buscando essa formação na engenharia química. Você achava que o que ia acontecer com a confeitaria era realmente um trampolim para essa área que você estava buscando, a engenharia química. De onde vem essa paixão pela engenharia química? A culinária e a confeitaria não te tiraram desse trilho naquele momento? Por quê? Não, a engenharia química, eu descobri que na cozinha tem muita, muita química. E muitas das vezes a minha curiosidade era tão grande que eu queria explicar o que aquelas coisas estavam acontecendo, por que era daquela forma, por que um equipamento era melhor do que o outro. Então, aguçou a curiosidade ainda nesse período. Quando eu fui pesquisando sobre algumas áreas, eu vi que ser simplesmente confeiteira seria assim, um mercado que é realmente muito amplo, não é totalmente explorado, mas eu vi que existia um nicho que era menos explorado ainda, que é a química aplicada na cozinha, a ciência dos alimentos. Então, eu pensei que eu trazendo todo o meu conhecimento e a minha experiência na área da confeitaria, que eu iria adquirir ao longo dos anos, é claro, poderia também trazer como diferencial se eu fosse para a área da engenharia. Eu poderia tanto trabalhar com grandes produções, em grandes empresas, para entender grandes processos, quanto eu poderia aplicar toda essa minha vivência na minha própria empresa, criando uma grande empresa ou de produção do alimento, ou então simplesmente um curso em que eu pudesse explorar aquilo que eu sabia que a maioria não faria, né? Então foi um nicho meio estratégico naquela época. E não só você se graduou em engenharia química, como você fez um mestrado na área também, né? Então você realmente investiu pesado na engenharia química. Isso mesmo, eu fiz um mestrado em processamento de materiais. Então, indo para essa área de engenharia de materiais, eu pude explorar ainda mais a área de alimentos e a área de revestimento de fornos e caldeiras, que é uma área incrível da cerâmica porosa, porque é uma área em que eu poderia entender quais as adaptações para as diferentes áreas. Na minha casa, se eu quisesse construir um negócio aqui, que tipo de estrutura eu deveria ter para que o meu alimento estivesse seguro, para que eu pudesse produzir, fazer grandes produções ou médias produções ainda num ambiente adaptado. Mas essa mesma estrutura eu poderia aplicar numa grande indústria. Então, o que eu quis explorar é que eu pudesse ajudar não só as pessoas a fazer o próprio doce, mas sim ter os seus próprios ambientes, as suas próprias empresas seguras. Então, para isso, com certeza, eu teria que me especializar e foi onde eu não desisti do meu sonho na engenharia. E fui galgando até a pós-graduação e continuo estudando. Não parei, não. Não parou. Continua engenheira química também. Vamos falar, então, de uma outra área e como ela surgiu na sua vida. Libras. A linguagem brasileira de sinais, que inclusive, eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas é a segunda língua reconhecida do nosso país, né? E isso aconteceu lá em 2002, mas mesmo assim é uma língua onde as pessoas
onde todo mundo conhece, onde as pessoas conseguem fazer o sinal. Muitas pessoas nem sabem que é realmente uma língua reconhecida, né? Quando é que você tem o seu primeiro contato? Quando é que você aprende Libras? Surgiu na prefeitura um curso gratuito. Eu falei, vou tentar, vou conhecer. E acho que nada é por acaso, né? Deus já tinha trilhado ali um caminho. E lá eu tive a oportunidade de conhecer e fazer o meu primeiro curso com a presidente da ADAS, que é a Associação de Surdos aqui da nossa cidade. Ela, por incrível que pareça, era muito amiga da minha família lá no passado, então nós revivemos uma história muito bonita nesse período do curso, foi incrível. E o melhor de tudo, sem que ela soubesse, a minha prova, uma das últimas atividades para eu receber o meu certificado do curso básico de Libras, foi desenvolver uma receita culinária em Libras. Uau! Então, naquele instante, eu falei, pronto, é isso. Eu tinha acabado de entender todo aquele sonho como sendo um pacote só. Esse sonho eu tinha capital suficiente desde 2012, então já me planejando, eu consegui um recurso para construir esse estúdio que vocês estão conhecendo hoje. E esse espaço é onde eu faço tudo acontecer. Muito legal. E quando você diz faz tudo acontecer, capacitar pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, a conseguirem aprender confeitaria, e Libras é o canal de comunicação que você tem para isso. E com isso, essas pessoas podem buscar um lugar no mercado de trabalho, podem ganhar dinheiro trabalhando para alguém com confeitaria ou sendo donos do seu próprio negócio, né? Não é só fazer um docinho, não é só fazer um bolo, mas todos os nossos alunos hoje eles estão sendo preparados para abrir o próprio negócio ou adaptar a sua residência para fazer dinheiro. Então, o que a gente começou a observar, depois de muitas pesquisas, é que muitos surdos tinham dificuldade de ir para o mercado de trabalho. Talvez por conta da deficiência, talvez pela família que tinha medo de dar essa liberdade para ele trabalhar. Eram muitas situações diferentes. E trabalhar em casa, para mim, deu certo. Né? Lá em 2012, vendendo docinho na escola, eu fazia em casa, era muito artesanal e dava, no começo, uma renda de aproximadamente R$1.000 por mês, o que era muito bom. Imagina para quem hoje não tem emprego, se conseguir fazer pelo menos R$1.000 por mês, é algo muito bom, dá para se manter, dá para começar a fazer planos, sonhos, e é isso que eu comecei a traçar como um dos desafios da minha vida, além da engenharia, é claro, mas esse é uma das minhas fontes aí, é poder passar todo esse conhecimento para eles e que eles em casa consigam dar esse primeiro passo, assim como eu dei também. Então, pessoas que queiram trazer a comunidade surda para perto, porque hoje na nossa cidade, por exemplo, alguns dados da prefeitura dizem que tem mais de 10 mil surdos. E é tão difícil pensar que talvez para uma cidade grande, mas 10 mil surdos, a gente não vê muitos surdos por aí conversando na rua, é muito difícil encontrar com essas pessoas. Então, onde é que elas estão? Estão escondidas, estão em casa, estão... Enfim, de alguma forma elas ainda não se sentem à vontade, né, para participar da comunidade ouvinte. Sim. Então, uma das formas é começar a falar para eles, você também é capaz, e eu vou provar que você é capaz. E hoje nós temos quase 200 alunos surdos e ouvintes que abraçaram Confeita Libras como uma oportunidade ao longo de todo o Brasil. Tem desde o Nordeste, no Sul, é incrível. Uau. E a língua de sinais é a nossa língua principal. Mas Vitória, nossos conteúdos são acessíveis para todos, né? Deixa eu até fazer um intervalinho aqui, porque eu quero saber esses detalhes, assim, de como esse trabalho tem mudado a vida de um surdo, como tem sido o aprendizado e a inserção deles nesse mercado, e o feedback, né, que você tem recebido, que deve ser um pagamento incrível pelo trabalho que você desenvolve. Então, intervalo rapidinho, a gente volta já aqui com a história da Vitória. De volta aqui, o Identidade. A gente está conversando hoje com a Vitória, que tem uma história, com perdão do trocadilho, extremamente vitoriosa no empreendedorismo. Eu estava aqui pensando, Vitória, porque assim, você, desde muito novinha, empreendeu, né, nessa área de confeitaria, como você estava contando. Foi lá no ensino médio que tudo começou. Você começou a fazer ali R$1.000 por mês, né? Para realizar um sonho, ser engenheira química, você estava buscando isso. E aí você foi fazer Libras.
E lá, né, teve aquele estalo, como a gente estava conversando, de criar esse projeto que hoje você desenvolve. Não deu um medo? Não tem uma hora que você fala, não, tá bom, já deu certo aqui, né? Poxa, tem um mestrado na área de engenharia química, fiz uma pós-graduação, que a gente nem citou, mas você tem uma pós-graduação também na área de Libras. Vamos fazer alguma coisa com isso? Sempre a tua cabeça é inventar, criar um novo projeto? E foi assim que chegou essa história de ajudar as pessoas que não ouvem a confeitarem? Sim, a insegurança ela existe desde o primeiro passo, que empreender é um risco. Desde cedo eu tinha uma promessa do Senhor que Ele me abençoaria no meu empreendimento e eu peguei aquilo como um propósito de vida, tendo certeza que Ele estaria comigo, que aquilo era de fato uma promessa. Eu falei, eu vou fazer acontecer, porque a parte dele já foi feita, né? Ele me deu sinais de que aquilo era o que eu realmente deveria fazer. Então, por mais que eu tivesse medo, por mais que eu fosse insegura, eu sabia que tinha um propósito muito maior, que era abraçar a comunidade surda, que era envolver essas pessoas, né, que tinham tantas dificuldades nesse setor. E eu falei, poxa, eu tenho tanto a contribuir, tenho tanta coisa, tantos sonhos meus que eu poderia trazer essas pessoas para mais perto. Então foi aí que todo esse incentivo fez valer a pena. Na verdade, o medo existe, claro que existe, o investimento financeiro é muito alto para um projeto desse, mas nós conseguimos pessoas de muitos lugares diferentes, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, que hoje apoiam o projeto, que investem no projeto. Isso está crescendo assim de uma forma tão incrível, que nós estamos conseguindo construir a empresa Confeita Libras como um projeto social. Então não tem como desistir no meio desse caminho, porque é incrível ver a transformação dessas pessoas. Isso alimenta muito mais a nossa carreira. O fato de eu não ter seguido somente como empreendedor e ter ido para a engenharia, é que simplesmente fazer doce, eu sei que é um caminho muito mais simples. E o fato de ser simples, talvez eu não seria tão reconhecida hoje com o meu trabalho, por saber que tem muitas pessoas em todas as cidades desse país, do mundo inteiro, que fazem a mesma coisa. Claro. A engenharia hoje me traria esse diferencial, né? Hoje eu te ajudo a fazer os doces, que é o que eles realmente querem. Mas além disso, eu mostro para eles como transformar isso em dinheiro, como sobreviver daquilo, até mesmo ter a própria marca, criar a própria empresa, vender pela internet, ou construir, ter a sua primeira loja. Eu tenho alguns depoimentos nesse sentido que é incrível, não tem como parar. E eu trabalho na engenharia. Eu trabalho ainda em indústria, eu ainda estou envolvida no setor e tendo o Confeita Libras como paralelo. Então, eu vivo e eu mostro para as pessoas essa minha vivência. Sensacional. Me fala sobre alguns feedbacks desses. Eu fico bastante curioso, porque imagino que pessoas tiveram a vida delas transformadas mesmo, não só financeiramente. Financeiramente também, mas a autoestima da pessoa se sentir economicamente ativa, se sentir útil na sociedade que ela está inserida, ter um propósito de vida, né? Tem muitos casos de pessoas que estavam passando por necessidade, hoje não passam mais, de pessoas que realizaram seus sonhos, né, tendo a própria marca, já tendo uma logo, já tendo um site, fazendo a venda, vitrine online. Eu acho que isso aí é o que mais tem acontecido. Por mais que seja uma grande alegria para nós, da equipe que estamos vendo isso acontecer, é uma alegria, mas acho que o principal que mais marcou a minha história foi lá no comecinho, uma surda aqui da minha cidade. Ela estava passando por um conflito no casamento, estava tendo muita dificuldade porque ambos estavam desempregados, ela e o esposo. E eu lembro dela ter me ligado à noite, chorando muito, dizendo que estava com depressão, que ela queria se matar. Enfim, existiam alguns traumas, né? E eu falei para ela, olha, posso te ajudar? Deixa eu te ajudar. E ela foi o meu primeiro desafio, antes do Confeita Libras existir, quando ele estava só ali como projeto e nem se chamava Confeita Libras. Né? Eu falei assim, deixa eu tentar te ajudar, eu vou te ensinar a fazer uns docinhos, vamos vender comigo? Ela, tá bom. No dia seguinte, ensinava, gravava um videozinho, olha, passo a passo, segue aqui comigo, faz aí também. Ela começou a produzir, ajudei a receber as primeiras encomendas. Eu lembro que na época até pedia para alguns amigos ligar para ela e fazer a encomenda, para dar aquele incentivo. E ela gostou tanto, ela começou a ter uma renda tão boa que hoje ela vive disso.
Então é incrível quando ela realmente não se separou, ela nunca mais falou que a depressão estava tomando conta do coração dela. Ao contrário, ela é tão feliz que ela já está inaugurando a primeira loja. Então aquilo é tão incrível ver que a transformação foi no casamento, foi na vida espiritual, sim, que a gente conversava muito sobre Deus, o quanto ele podia ajudá-la, que aquilo não era vida para ela, o fato dela ser surda não é desculpa para ter uma vida daquele jeito. Então a gente começou a abraçar uma outra frente. Aqueles que aceitam, nós reunimos todos os alunos para orar. Então a gente chama pedindo para que Deus abençoe o negócio deles. Então a gente começa a envolver as pessoas, falar, olha, gente, eu tô aqui, eu não sou surda, eu não tô assumindo que eu sou surda, mas eu sou uma pessoa que eu descobri que quem dá tudo para nós, quem nos dá inteligência, quem abre a nossa mente para um negócio é Deus. Quem aceitar, tem um link no Zoom aqui, vamos orar juntos? E aí a maioria dos alunos abraçam. Alguns não, e a gente respeita a posição dele, eu acho que é com o tempo que o senhor vai trabalhando, mas muitos desses alunos hoje estão envolvidos com o Confeita Libras para o sentido espiritual, porque sofriam de depressão, sofriam de preconceito, muitos tipos assim, de traumas, né, eles vivem, desde a infância até a fase adulta, idoso. Então hoje nós temos o nosso aluno, acho que mais velhinho deve ter uns 75 anos, o nosso mais novo tem 6. Que então, sensacional! não é a faixa etária Todos os públicos. Todos os públicos em união. Olha, você até comentou no outro bloco, né? São muitas pessoas que já passaram pelo Confeita Libras. Eu tenho um dado aqui, mais de 2 milhões de pessoas alcançadas nesse primeiro ano do projeto. Já tem 20 mil pessoas no Instagram, só no Instagram Confeita Libras, né? Tem o YouTube também. Agora, como é que aquela menina tímida que não conseguiu, que teve que encontrar um diferencial para ter coragem de ir lá e vender um docinho competindo com as meninas que eram mais comunicativas, se transformou nessa youtuber, nessa blogueira, nessa professora, nessa influencer que ajuda as pessoas? E claro, o teu instrumento é a comunicação. Como é que você venceu isso? Minha primeira estratégia foi entrar num curso de teatro, para ver se eu conseguia destravar, mas era um teatro simplesmente para a comunicação, para a presença de palco, então era mais um treinamento para falar em público mesmo. Esse teatro foi incrível na minha vida, fez toda a diferença, porque lá eu fui obrigada a falar em público. Quando a gente trabalha sob pressão, muitas dessas pessoas trabalham muito bem, né, e aprende a se virar. Eu acho que isso foi uma escola de vida para mim, aquele período de 2 anos que eu passei nesse curso. Segundo, treinamento com a própria família. Eu me apresentava para a família e eu tentava convencê-los de que aquele produto era muito bom, de que eles deveriam comprar. Então, graças a Deus, eu tive meu pai é bem comunicativo, ele me treinava bastante, minha mãe também nunca foi tímida. Então, essa minha vivência dentro de casa, com esses desafios dentro de casa, me ajudou muito. Mas um terceiro, e eu acho que muito relevante, é ter começado com a língua de sinais. Eu não comecei na internet falando. Durante 1 ano inteirinho, nós focamos que o surdo era o nosso público-alvo, só o surdo. Para mim, não era importante no começo que o ouvinte estivesse comigo, porque não era um curso inclusivo, era um curso exclusivo. Eu estava excluindo os ouvintes e focando na vida do surdo, na transformação do surdo. Então, ali era só em língua de sinais, eu não precisava falar nada. Isso foi muito seguro para eu me atualizar com as câmeras, com esses feedbacks, com lives, com aulas ao vivo. Isso realmente foi um desafio, sim, para mim, não tenho como negar, e estar em sala de aula. A engenharia química me trouxe também como experiência a oportunidade de estar em sala de aula. E aí, dando aula para muitos alunos, desde o ensino médio até a faixa adulta, ali entre os 20 anos, durante 3 anos, sendo professora, também me preparou para a inauguração do Confeita Libras. Muito bom. Vitória, olha, que Deus te abençoe muito, 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 para que você continue abençoando tantas vidas aí, com a autoestima, com o próprio sustento, a possibilidade do próprio sustento e também essa relação com a espiritualidade que você também proporciona para todo mundo que entra em contato com o Confeita Libras. Sensacional, um prazer enorme ter te conhecido. Muito obrigado e realmente, olha, bênçãos aí nesse negócio. Ai, muito obrigada, Wagner, pela oportunidade, por poder estar compartilhando um pouquinho da minha história. É uma grande alegria. É mais um sonho sendo realizado, esse passo de poder ter a oportunidade de estar aqui na Novo Tempo, né, comentando sobre tantas transformações, assim, que vem de encontro com a identidade geral. E fico muito, muito feliz.
Que legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Vitória. Obrigado a você também que ficou com a gente até aqui. Amanhã tem mais uma história emocionante para você, com certeza, aqui no Identidade. Até lá. Tchau, tchau.